E aí, meu povo, escória rebelde, tudo bem com vocês? Pois é, tivemos o encerramento da saga principal de Star Wars, da saga cânone, da saga clássica, dos filmes numerados, como vocês queiram chamar, não importa. E a Ascensão Skywalker veio aí dando um fechamento para a história que, como sempre, divide os fãs sempre que sai um novo filme de Star Wars. Eu sei que um monte de canal, site, enfim, já lançou review, análise, tem até final explicado. Eu não sei por que Star Wars precisaria de um final explicado, mas teve isso também, falando sobre o filme. Aqui eu não vou me ater, gente, a aspectos técnicos, nada disso. Tá? O que eu quero fazer aqui hoje é realmente bater um papo, fazer um desabafo do que foi esse filme pra mim, como um grande fã da franquia, e o que ele representa como fechamento dessa que é, se não uma das maiores histórias da cultura pop que nós temos hoje. É preciso entender que essa nova trilogia ela teve duas missões, né? Ambas muito importantes. A primeira é de trazer novos elementos, novos personagens, de dar um novo fôlego, de apresentar Star Wars para uma nova geração. Então a gente tem tudo isso como uma das missões, né, que a gente viu ali desde o Despertar da Força, episódio 7, passando pro 8 e pro 9. Né? Esse sempre foi um dos focos dessa nova história. E a segunda missão é justamente o contrário, né? Justamente o inverso, que é nos despedirmos, de deixar para trás, de fechar e amarrar todas as pontas soltas com elementos antigos ou clássicos, enfim, de personagens que provavelmente a gente nunca mais vai ouvir falar deles, até por restrição dos próprios atores, né, como a saudosa Carrie Fisher, que nos deixou recentemente, ou Harrison Ford, que já falou que não aguenta mais trabalhar com Star Wars, que não quer mais saber sobre isso, enfim, né? Então, uma outra missão importante dessa nova trilogia é dar um encerramento a tantos elementos clássicos e canônicos da história. E aí, se tem uma coisa que a gente pode falar desse filme é que ele foi honesto na forma narrativa dele, seguindo o que foram os filmes anteriores. Se você assistiu Despertar da Força, você viu que vários pontos dele se comunicam com a Nova Esperança lá atrás, que os últimos Jedi ele acaba com aquela coisa da sombra do vilão, né, e da desesperança reinando naquele universo, assim como foi no Império Contra-Ataca. Então era óbvio e evidente que a Ascensão Skywalker teria muitos pontos congruentes da história com a Nova Esperança. Então, se isso ainda te incomoda depois de assistir os dois últimos filmes, é ingenuidade. Gente, é ingenuidade achar que isso não ia acontecer. Isso ficou bem claro desde o princípio que isso ia acontecer, que essa era a forma narrativa que eles escolheram. Então eu acho que reclamar sobre isso é chover no molhado, como diria o ditado. E aí a gente pode dizer que a Ascensão Skywalker, por consequência essa nova trilogia, ela erra e também acerta no mesmo ponto, que é apresentar elementos clássicos de maneira cíclica. Por exemplo, é muito legal você ver, principalmente nesse último filme, tantas coisas bacanas, tantas referências a coisas que nós já vimos, né, como os destroços da Estrela da Morte, a coisa da Rey ali encarando o lado negro dela, como o Luke fez lá no treinamento com o Yoda dentro da caverna, o próprio Luke depois em forma espiritual, né, levantando a X-Wing dele de dentro da água sem nenhuma dificuldade, bem diferente do que ele tinha que ter feito lá no treinamento dele com o Yoda. A gente teve o Lando pilotando a Falcon, a referência à corrida de pods lá do episódio 1. Enfim, cara, sabe, são coisas legais que a gente precisa ver como fã. E como eu já disse, sem querer me repetir aqui, pra gente realmente se despedir disso, porque são coisas que não voltam mais, ou pelo menos a princípio não deveriam mais voltar, e que tem que ser encerrada de uma maneira bacana, bem homenageada e com muito carinho. Mas isso também é ruim, porque você fica tão atrelado a essas raízes, você não consegue apresentar nada de realmente novo para esse universo. Né? É algo que vai ficar para essa geração de uma maneira tão inspiradora como foi para nossa. Né? Você repete essa mesma fórmula e você vê que eles tentam
às vezes ousar em determinados pontos, como mostrar novos usos para a força, mas aí depois eles se atrelam a coisas completamente desnecessárias, como trazer o Palpatine de volta, que eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, mas sabe, assim, ao mesmo tempo que o filme ele quer te mostrar alguma coisa nova, ele não consegue por estar muito atrelado a esses elementos clássicos. Então, como eu falei, ao mesmo tempo que ele acerta nisso, também é uma grande armadilha narrativa. E aí, pra gente encerrar, uma coisa que eu preciso falar sobre Ascensão Skywalker é que ele é um filme de muito coração, né? Eu sei que ele tem muitos problemas de roteiro, alguns furos, algumas incoerências cronológicas com a história. Eu sei disso tudo, gente, eu sei disso tudo, eu reconheço muitas críticas que as pessoas estão fazendo. Porém, uma coisa que a gente não pode dizer é que esse filme não tem coração, né? Longe das lutas de sabre de luz, dos combates aéreos com naves espaciais e confrontos de laser, enfim, fora tudo isso que é muito bacana da gente ver, tem a mensagem por trás de Star Wars, que não é só vender bonequinho, né? É vender bonequinho também, tá aqui os meus que não mentem, mas não é só isso. Tem a coisa das analogias e das críticas políticas. E antes que você diga que eu tô forçando uma barra aqui de querer envolver política em Star Wars, né, e não sei o que, gente, se você é fã de Star Wars e assiste, né, e acompanha a história realmente desde o início e se aprofundou nisso, as referências políticas ali são óbvias. Se você pega lá no Despertar da Força, na hora daquele discurso, você vê as tropas dos Stormtroopers estão numa formação ali iguais às tropas nazistas, quando o Hitler ia discursar, né? Nesse último filme tem aquela cena onde eles vão naquele planeta para fazer aquela leitura, para dar aquela hackeada na memória do C3PO, e a gente vê os Stormtroopers tocando realmente o terror, indo de casa em casa, tirando as pessoas de dentro de casa, revistando, matando elas, executando. Que, por exemplo, quem assistiu ao Pianista viu essa cena lá também, né? Que é um ótimo filme também sobre a Segunda Guerra, que mostra sobre isso, como as tropas nazistas iam nas casas dos judeus e faziam exatamente aquilo, né? E toda a mensagem da coisa do Império como sendo uma força opressora e fascista, enfim, tá? Eu sei que a gente está num momento político muito complicado, de muita polarização, mas isso sempre teve, gente. Isso sempre teve desde os anos 70, desde o episódio 4, isso esteve na história de Star Wars sempre. Então ninguém pode acusar de politicagem nesse filme. E esses elementos estão ali. Fora outras coisas que são muito simbólicas, sabe? Você vê realmente ali as cenas póstumas da Carrie Fisher, aquela cena lindíssima lá do Han Solo com o Kylo Ren, né? Como o Luke realmente aparece depois, pleno, como o Mestre Jedi deveria ser, como a gente sempre esperou que ele fosse no futuro, quando ele evoluísse, o Chewbacca recebendo aquela medalha dele finalmente, né, gente? Então, assim, é um filme de muito coração, sabe? E, como eu disse, tem defeitos, tem problemas, mas ele tá longe, tá muito longe de ser essa bomba que a galera tá pintando aí, né? Pelo menos é a minha opinião. Você tem todo o direito de criticar, principalmente como consumidor. Se você vai no cinema e paga para ver um filme, você tá consumindo, então você pode criticar da maneira que você quiser. Ainda assim, eu acho que tem uma galera que tá sendo enfática demais em coisas que não fazem tanto sentido, né? Em algumas coisas que você tem que abrir mão para poder acompanhar aquela história, curtir. Gente cobrando elementos físicos, sabe? De leis da física em Star Wars, gente, pelo amor de Deus, que tem barulho de explosão no espaço. Vocês querem cobrar a física agora, sabe? No último filme, então, assim, eu acho um pouco de exagero, né? Como eu disse, ele não é uma obra de arte, mas eu acho que ele dá um encerramento digno para essa história, principalmente quando a gente fala dos personagens clássicos, e tá longe de ser essa bomba toda que muita gente tá pregando por aí. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você acha de Ascensão Skywalker. Deixa nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que eu ainda vou fazer mais 2 vídeos aqui no canal sobre o filme, um apenas sobre o Kylo Ren
falando sobre a curva de evolução do personagem, enfim, que eu acho bem legal a gente falar disso em um vídeo separado, e um outro vídeo para falar sobre o significado de ascensão nesse último filme, né, que acho que algumas pessoas também deixaram isso passar meio batido. Mas é isso, deixa seu comentário aí, deixa seu like ou dislike, né, o que vocês quiserem, e se inscrevam no canal aqui que nos ajuda e nos incentiva bastante, beleza galera? Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!